O que eu acho que é importante é saber que existe isso e agora começar a se aprofundar, né? Em cada uma das situações e cada uma dessas atividades aí, em cada uma dessas áreas de conhecimento, buscar mais informações. Uma coisa que eu acredito bastante é que o treinamento, né, o aprendizado, ele vem de uma forma, como se diria, é, solitária, né? Eu acredito que para que a gente aprenda algo, a gente tem que dedicar algumas horas sobre aquele assunto, a gente tem que dedicar algum tempo sobre aquilo. Não basta simplesmente a gente assistir a algo, ver algo que a gente aprende. O aprendizado, vocês vão lembrar que muitas das vezes, em época de faculdade, em época de mestrado, doutorado, não interessa que momento que você estudou, você teve um momento que você debruçou-se sobre aquele conteúdo e ficou lendo, relendo, fazendo anotações, escrevendo. Então isso eu acredito que vai o aprendizado. Só que aí, se eu ficar só aí também, eu não consigo evoluir. Não é porque eu li, né? Não é porque eu vi, agora eu li, agora eu fiz as minhas anotações, escrevi. Eu tenho que experimentar, né? E a experimentação é o pôr na prática. A minha recomendação, né, para muitos de vocês, para pôr um pouco desses conhecimentos na prática, apenas aqui um parênteses super importante, podemos trabalhar com ONGs, né? ONGs tem um espaço bem grande para que a gente consiga desenvolver aí a gestão de projetos. Se dentro da sua empresa, dentro da sua organização, nesse exato momento você não tiver como fazer uma aplicação direta, procure uma ONG. Né? As ONGs, elas estão praticamente, essas ONGs de bairro, né? Elas estão tão abertas, né, buscando profissionais, tem tantas ONGs que fazem trabalhos, né, sociais fantástico, coleta de lixo, reciclável, capacitação, desenvolvimento de pessoas, terceira idade, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Então é um lugar que você pode usar as suas habilidades, né? Usar isso, esse conteúdo que a gente está te passando aqui, esse conteúdo que você está aprendendo, você exercitar em algum lugar, porque a melhor forma de você fazer é o exercitar. Gostaria de passar para vocês também uma coisa interessante, não sei se vocês conhecem, né? Que dentro da gestão de projeto ele ocupa bastante espaço, é o Canvas, né? O que é Canvas, tá? O Canvas ele é uma forma, né, de você, uma forma gráfica, uma forma de cartões, você propor uma ideia, né, apresentar uma ideia ou estruturar uma ideia de negócio, produto ou serviço, né? Então é um painel, né, um painel estruturado que descreve o raciocínio de como uma pessoa, né, ou uma organização cria, entrega e gera valor para si, né? Então assim, eu posso fazer um canvas exclusivamente para mim, ou para o negócio, fazendo, né, um canvas para o negócio, ou mesmo para, né, para o mercado, para a sociedade aí. Então existem vários modelos de canvas no mercado. Se você hoje entrar no Google e buscar Canvas, você vai ver Canvas das mais diferentes formas aí. Eu também uso o meu Canvas, eu também tenho a minha forma de fazer o Canvas. Eu vou compartilhar com vocês aqui como é que eu faço meu Canvas, né? Aqui eu tenho um Canvas, né, de um treinamento que eu estou montando, e aqui eu tenho o meu problema. Meu problema está aqui, né? Então, esses cartões aqui são esses cartões, essas fichas, né, que eu comprei de 20 centímetros, se não me engano, e eu grudo na parede, né? E eu vou estruturando a minha ideia da forma com que eu quero, né? Então, eu estou falando do meu problema, aqui está o meu problema é esse daqui, e a partir daí eu tento resolver durante todo o ciclo de vida aí, eu tento resolver esse problema usando capacitar pessoas, quem são meus concorrentes, modelo de negócio, o nome da minha ferramenta, produto ou serviço que eu estou entregando. Uma pergunta que eu faço, né? Lembra que eu falei do cenário, né? Que eu falei uma restrição de projeto é o cenário? A pergunta que eu faço, por que agora? Né? Então, se é um cenário positivo para isso ou não? Então, eu faço a pergunta para mim, que é a pergunta de cenário, eu faço para mim mesmo, dizendo o porquê agora, né? A abordagem que eu estou utilizando, viabilidade econômica, como que eu viabilizo isso, né? Como que eu vou monetarizar? No meu caso, eu estou pensando até em monetarizar, não estou pensando única e exclusivamente em viabilizar isso daqui. Proposta de valor, né? Onde está o valor? Onde que isso daí gera valor para o negócio, ou para mim, ou para o mercado? Então, isso é um Canvas, pessoal. Então, muitas vezes nós buscamos padrões de Canvas, né? Assim, eu quero um Canvas, eu baixo o Canvas do Pedro, o Canvas do Paulo, o Canvas do Maurício, o Canvas do Roberto, o Canvas da empresa X, o Canvas da IBM, o Canvas da HP. Não! Você pode
estruturar a sua ideia a partir da sua necessidade, da sua visão e tudo mais. Esse curso que vocês viram, né, de projetos, eu fiz um canvas dele, né? Aqui, ó, projetos e subprojetos, que é o que vocês viram, né, da onde que eu estava vindo, para onde que eu queria ir, como que eu estava estruturado, definição e conceito, o gráfico que eu começo, aí eu vou para a responsabilidade do GP, volto, né, falo de plano e bang, termino em Canvas. Né? Então, foi dessa forma, então eu montei um Canvas para fazer esse treinamento que vocês estão vendo aí, eu montei um Canvas meu para a gente montar isso daí, ok? Para finalizar esse módulo em específico, né, gostaria de finalizar com responsabilidade do gerente de projetos. Falei muito, né, sobre a autoridade, do gerente de projeto tem autoridade, e a gente confunde muito a palavra autoridade com responsabilidade. E queria fechar, né, esse módulo especificamente falando um pouquinho disso. Autoridade é a sua competência, né? Você tem que ter competência, né? A sua legitimação, o seu domínio, né? O seu conhecimento sobre determinada área, processo, procedimento. Então você tem um domínio sobre aquilo ali, né? Você tem peso sobre aquilo ali. Então isso é a sua autoridade. Você é uma autoridade naquele assunto, você é uma autoridade naquele tema, tá? Responsabilidade é exatamente o reverso disso, né? Responsabilidade, quando a gente olha essa palavra, né, esquecendo que aqui a gente tem gerente de projeto, mas vamos olhar só a palavra responsabilidade, se a gente focar na etimologia da palavra e voltar essa palavra para a origem, né, a palavra responsabilidade ela tem origem na palavra resposta. Resposta, pessoal, é quando alguém te faz uma pergunta e você tem a resposta para aquilo, como por exemplo, que horas são, você olha no seu relógio e fala são 10h20. Né? Que horas são? Você olha no seu relógio e fala são 9h40, mas se você está sem relógio, está sem um celular, está sem uma informação e a pessoa pergunta para você que horas são, a sua resposta é não sei. Acredito que é entre 4 e 5. Você lembra da última vez que você viu, calcula mais ou menos o tempo e responde. Mas isso já não é uma resposta precisa. Você está dando uma resposta, mas não é uma resposta precisa. Então, quando você tem responsabilidade, se você tem responsabilidade, é que você detém a resposta para a pergunta. Tá? Então, quando você é uma pessoa responsável, não é que isso gera peso. A autoridade gera peso, mas responsabilidade não gera peso. E as pessoas têm exatamente uma visão contrária sobre os dois conceitos. Algumas pessoas acreditam que a autoridade não gera peso, né? Então, eu quero ser autoridade nessa área, eu quero ser autoridade no projeto, eu quero ter autoridade no projeto, eu quero ter autonomia no projeto, eu quero ter, mas não entende que quando você é legítimo, quando você tem domínio, quando você tem competência, isso sim tem peso. Isso sim você tem que tomar cuidado, porque você é autoridade no assunto, você é a última palavra. Então, se você falar uma besteira muito grande ou falar algo que não tenha coerência, você vai ser penalizado, né? Vai ser julgado, vai ser criticado por essa posição sua e provavelmente numa outra situação você não terá mais autoridade porque as pessoas deixarão de confiar em você. Responsabilidade não. Se a pessoa pergunta, você sabe, se a pessoa pergunta, você não sabe. Tanto é que o ato de você gerenciar pessoas, né, o ato de você ser um gestor de pessoas é ser irresponsável. Porque quando eu delego algo para alguém, eu já não tenho mais a resposta sobre aquilo que eu estou delegando. Quem tem a resposta para aquilo é a pessoa ao qual eu deleguei. Percebe como é importante esses entendimentos para que a gente consiga ter uma melhor forma de trabalhar. Né? Para que a gente não peça coisas que a gente não merece ter, mas também não dê coisas que a gente não tem para dar. Né? Então eu não devo pedir autoridade para coisas que eu não sou autoridade naquilo, mas também eu não posso dar resposta para perguntas que eu não sei a resposta. Né? Então amanhã, quando um gestor ou um cliente, alguém vier e perguntar para você, ou um dado do projeto, alguma coisa que você não tem a resposta para aquilo, a sua melhor resposta seria, não sei, vou me informar e depois eu te dou a informação. E não dá entre 4 e 5 horas da tarde. Talvez seja o suficiente para a pessoa tomar uma decisão. Né? Talvez não seja o suficiente para tomar uma decisão. Lembre-se que as nossas respostas sempre são
insumos e entrada para outras pessoas tomarem decisões. Então eu acho que com isso a gente, né, fecha esse conceito e, como sempre, né, eu gosto de deixar um videozinho, alguma coisa assim, né, e aí eu vou deixar vocês aí com mais um videozinho.